Meu nome é Roberto e por 15 anos trabalhei na serraria do povoado de Mata Verde, um lugar tão pequeno que nem aparece nos mapas mais detalhados. Era uma vida simples, mas honesta. Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto e amargo que minha esposa preparava e caminhava os 10 minutos até a serraria, onde o cheiro de madeira fresca e o ronco das máquinas já faziam parte de mim como uma segunda pele. A serraria ficava na borda da Mata Atlântica, cercada por eucaliptos plantados há décadas e uma vegetação nativa que crescia densa e escura. Durante o dia, com o sol filtrando entre as folhas e o barulho constante das serras elétricas, o lugar tinha uma atmosfera quase acolhedora. Mas quando chegava a noite e eu ficava para o turno extra, algo que acontecia pelo menos 2 vezes por semana, a sensação mudava completamente. Era uma terça-feira de março de 2019 e eu tinha aceitado fazer um turno duplo porque precisávamos entregar um pedido urgente de madeira para uma construção na cidade vizinha. O dono da serraria, seu Antônio, um homem de 60 anos que conhecia aquela mata como a palma da mão, tinha ido embora às 7 da noite, me deixando sozinho para terminar de cortar as últimas tábuas. Roberto, você tem certeza que quer ficar até mais tarde? Ele havia perguntado, com uma expressão estranha no rosto. Anda tendo uns barulhos estranhos por aqui depois das 8. Eu ri e balancei a cabeça. Seu Antônio sempre foi supersticioso, acreditava em curupira, saci, essas coisas do folclore. Para mim, mata era mata, e barulho estranho era animal procurando comida ou galho caindo com o vento. Quando o relógio da parede marcou 8h30, eu ainda estava cortando pranchas de cedro. O cheiro adocicado da madeira preenchia o ar, misturado com o óleo diesel do gerador que mantinha as máquinas funcionando. Foi quando desliguei a serra para trocar a lâmina que percebi o silêncio. Um silêncio profundo, quase antinatural. Em 15 anos trabalhando ali, eu sabia que a mata nunca ficava completamente quieta. Sempre havia o canto de algum grilo, o farfalhar de folhas, o grito distante de uma coruja. Mas naquela noite era como se alguém tivesse colocado o mundo inteiro no mudo. Terminei de trocar a lâmina e voltei ao trabalho, tentando ignorar a sensação de desconforto que começava a crescer no meu peito. Mas então, escutei. Um som que nunca tinha ouvido antes na minha vida. Era como um gemido grave, quase musical, que vinha de algum lugar na mata. Não era vento, não era animal que eu conhecesse. Era algo diferente. Desliguei a máquina novamente e caminhei até a porta da serraria. A mata estava negra como breu, e a única luz vinha de um poste amarelado que iluminava mal o pátio, onde ficavam empilhadas as tábuas já cortadas. O gemido tinha parado, mas agora eu conseguia ouvir passos. Passos lentos, pesados, como se alguém muito grande estivesse caminhando entre as árvores, quebrando galhos pelo caminho. "Tem alguém aí?" gritei, sentindo minha voz ecoar pela escuridão. A resposta foi um silêncio ainda mais profundo. Voltei para dentro e peguei a lanterna que ficava pendurada na parede. Era uma daquelas lanternas grandes, de 5 pilhas, que seu Antônio usava quando precisava verificar alguma coisa no depósito de madeira. Apontei o feixe de luz na direção de onde tinha vindo o som. Foi então que vi as pegadas. Não eram pegadas humanas, nem de nenhum animal que eu conhecesse. Eram circulares, como se alguém tivesse pressionado um prato fundo na terra molhada, mas com 5 marcas menores na frente, como dedos. E eram enormes. Deviam ter quase 40 centímetros de diâmetro. Segui as pegadas com a lanterna. Elas vinham da mata densa e seguiam direto até a serraria. Circulavam o prédio 2 vezes e depois voltavam para a escuridão da floresta. Como se alguma coisa tivesse vindo apenas para me observar. Se você está gostando desta história, se inscreva no canal porque tenho muito mais relatos perturbadores como esse para compartilhar. Minha mão estava tremendo quando voltei para dentro da serraria. Pensei em ligar para minha esposa, pedir para ela chamar alguém, mas o que eu ia dizer? Que tinha visto pegadas estranhas?
Resolvi continuar trabalhando, fingir que nada tinha acontecido, mas a cada ruído da serra elétrica, eu parava e escutava, esperando ouvir aquele gemido novamente. Eram quase 11 da noite quando terminei o último corte. Estava guardando as ferramentas quando as luzes se apagaram. Completamente. O gerador tinha parado e eu fiquei no breu total. Peguei a lanterna e fui verificar o que tinha acontecido. O gerador estava em perfeitas condições, com combustível e tudo funcionando, mas simplesmente tinha parado de funcionar, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Foi nesse momento que escutei a respiração. Era pesada, ofegante, como se algo muito grande estivesse fazendo esforço para respirar, e vinha de fora da serraria, bem próximo à parede onde eu estava encostado. Consegui ouvir perfeitamente. Inspirava fundo, com um ruído áspero, e depois soltava o ar lentamente, fazendo um som quase sibilante. Fiquei completamente imóvel, tentando não fazer nenhum ruído. A respiração continuou por quase 5 minutos, sempre no mesmo ritmo. Devagar, pesada, como se o que quer que fosse estivesse ali parado, apenas esperando. Então comecei a sentir o cheiro. Era um odor forte, animal, mas não como nada que eu já tinha sentido. Era almiscarado, como o cheiro de um cão molhado, mas misturado com algo metálico, quase como sangue. O cheiro ficou mais forte, encheu toda a serraria, e eu tive que cobrir o nariz com a camisa para não vomitar. De repente, 3 batidas secas na parede de madeira. Tum, tum, tum. Tão fortes que fizeram as ferramentas penduradas balançarem. Depois, silêncio novamente. Não sei quanto tempo fiquei ali, encostado na parede, segurando a lanterna com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Podia ser 10 minutos, podia ser 1 hora. O tempo parecia ter parado completamente, até que finalmente escutei os passos se afastando, pesados, quebrando galhos, sumindo na mata. Só então consegui me mover. Corri até o gerador e o religou. As luzes voltaram instantaneamente, como se nada tivesse acontecido. Peguei minhas coisas e saí correndo da serraria, sem nem trancar a porta direito. No dia seguinte, quando contei para seu Antônio o que tinha acontecido, ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas balançando a cabeça. Eu sabia, disse finalmente. Por isso que não trabalho mais à noite. Tem alguma coisa naquela mata, Roberto. Alguma coisa que não quer ser incomodada. 2 semanas depois, a serraria fechou. Seu Antônio disse que não conseguiu mais encontrar funcionários dispostos a trabalhar no turno da noite e que os custos tinham ficado inviáveis. Mas eu sei o verdadeiro motivo. Passaram-se quase 5 anos e eu nunca mais voltei àquela mata. Mudei de profissão, trabalho agora em uma oficina mecânica na cidade. Mas às vezes, quando está muito silencioso à noite e eu estou sozinho, ainda consigo sentir aquele cheiro almiscarado e escutar aquela respiração pesada, ofegante, como se alguma coisa ainda estivesse ali, esperando que eu voltasse para terminar o que começou naquela noite. A serraria ainda está lá, abandonada. As janelas foram cobertas com tábuas e a mata já começou a crescer ao redor do prédio. Mas vez ou outra, quando passo de carro pela estrada que leva ao povoado, juro que consigo ver uma luz fraca brilhando através das frestas das janelas tapadas. E sempre que vejo essa luz, acelero o carro e não olho para trás. Se essa história te deixou com medo, imagina o que mais tenho guardado aqui no canal. Deixa um like, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago relatos que vão te fazer questionar o que realmente existe nas matas do nosso Brasil. Até a próxima, e cuidado quando andar sozinho na escuridão. Relato 2. Eu sempre fui uma pessoa cética. Durante meus 28 anos de vida, nunca acreditei em fantasmas, assombrações ou qualquer coisa do tipo.
Por isso, quando me ofereceram o trabalho de vigia noturno no cemitério São Francisco, no pequeníssimo povoado de Pedra Branca, não pensei duas vezes antes de aceitar. O salário era bom para uma cidade do interior. O trabalho parecia tranquilo e eu precisava do dinheiro para ajudar minha mãe com as despesas médicas dela. O cemitério ficava no final de uma estrada de terra, cercado por uma mata densa que parecia engolir qualquer som que viesse de fora. Era um lugar antigo, com lápides que datavam do início dos anos 1900, algumas tão desgastadas pelo tempo que não dava mais para ler os nomes. Tinha também alguns jazigos de família, construções de mármore e pedra que pareciam pequenas casas no meio dos túmulos mais simples. Meu trabalho era simples: chegar às 8 da noite, fazer rondas de 2 em 2 horas e ficar até às 6 da manhã. A prefeitura tinha instalado um sistema de câmeras recentemente, mas elas só cobriam a entrada principal. O resto do cemitério dependia das minhas caminhadas noturnas, para garantir que ninguém estivesse vandalizando ou roubando as flores e objetos deixados pelos parentes dos mortos. A guarita ficava bem no centro do cemitério, uma construção pequena de alvenaria, com uma mesa, 2 cadeiras, um ventilador e uma televisão antiga que pegava mal os canais. Tinha também uma geladeira pequena, onde eu guardava minha comida, e uma janela que dava vista para a parte mais antiga do cemitério, onde ficavam os jazigos das famílias tradicionais da região. Nos primeiros 15 dias, tudo correu perfeitamente normal. Eu chegava, fazia minha primeira ronda, voltava para a guarita, assistia a alguma coisa na TV ou lia um livro, e a cada 2 horas saía para caminhar entre os túmulos. O lugar era silencioso, mas não de uma forma assustadora. Era o tipo de silêncio que você encontra na biblioteca ou numa igreja vazia, respeitoso, quase solene. Foi na 3ª semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Era uma quinta-feira e havia chovido durante a tarde. O ar estava úmido e pesado, e uma neblina fina tinha se formado sobre o cemitério, dando um aspecto fantasmagórico ao lugar. Eram quase 10 da noite quando saí para minha primeira ronda oficial. Estava caminhando pela alameda principal, uma trilha de pedras que cortava o cemitério do portão até o fundo, onde ficavam os túmulos mais recentes, quando notei algo diferente. No jazigo da família Mendonça, uma construção antiga de mármore branco que sempre chamava a atenção por sua beleza, havia uma luz. Não era luz elétrica, era uma luz amarelada, tremulante como a chama de uma vela. Pensei que talvez alguém tivesse vindo fazer alguma oração ou homenagem e esquecido de apagar a vela antes de ir embora. Era comum isso acontecer, especialmente nos túmulos mais visitados. Me aproximei do jazigo para apagar a vela, mas quando cheguei mais perto, percebi que não havia vela alguma. A luz parecia vir do próprio mármore, como se a pedra estivesse brilhando por dentro. Era uma luz suave, mas claramente visível na escuridão da noite. Toquei no mármore. Estava frio, como sempre. Não havia nenhuma fonte de luz, nenhuma vela escondida, nada que pudesse explicar aquele brilho. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando entender o que estava vendo, até que a luz simplesmente desapareceu, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Voltei para a guarita, pensando que talvez fosse algum reflexo da iluminação da estrada, ou algum defeito na minha visão. Durante o resto da noite, não aconteceu mais nada, e quando amanheceu, tudo parecia normal novamente. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo, desta vez em 2 jazigos diferentes. E na noite de sábado foram 5. Sempre a mesma luz amarelada, tremulante, que aparecia por alguns minutos e depois desaparecia sem deixar rastros. Se você está achando essa história interessante, se inscreva no canal porque tenho muitas outras experiências sobrenaturais para compartilhar com vocês. Foi na segunda-feira da 4ª semana que vi a figura pela primeira vez.
Era quase meia-noite e eu estava fazendo minha ronda de rotina, quando percebi que alguém estava caminhando entre os túmulos na parte mais afastada do cemitério. A princípio, pensei que fosse um visitante que tinha entrado sem eu perceber, talvez alguém que tinha escalado o muro dos fundos. Me aproximei devagar, preparado para pedir para a pessoa se retirar, pois o cemitério estava oficialmente fechado. Mas conforme chegava mais perto, percebi que havia algo muito errado com aquela figura. Ela era alta, muito alta, talvez uns 2,5 metros, e se movia de forma estranha, como se estivesse flutuando alguns centímetros acima do chão. Não conseguia distinguir o rosto ou as roupas por causa da escuridão, mas a silhueta era claramente humana, apenas desproporcional. "Com licença!" gritei, tentando soar firme apesar do nervosismo que começava a tomar conta de mim. "O cemitério está fechado." A figura parou. Lentamente, começou a se virar na minha direção. E foi nesse momento que percebi que não havia rosto. Onde deveria estar o rosto, havia apenas uma escuridão profunda, como se fosse um buraco na própria realidade. Senti meus joelhos fraquejarem. Comecei a recuar, sem tirar os olhos daquela coisa que não podia ser humana. A figura ficou ali parada por mais alguns segundos, como se estivesse me observando também. E depois, simplesmente desapareceu. Não se afastou caminhando. Desapareceu, como fumaça se dissipando no ar. Corri de volta para a guarita e tranquei a porta. Minha mão tremia tanto que demorei 3 tentativas para conseguir pegar o telefone e ligar para minha supervisora na prefeitura. Mas quando ela atendeu, o que eu poderia dizer? Que tinha visto uma figura de 2,5 metros sem rosto andando pelo cemitério? Acabei inventando que tinha sentido uma pessoa suspeita rondando o local e que talvez fosse melhor ter mais iluminação. Ela disse que ia verificar no dia seguinte e desligou. Durante o resto da noite, fiquei trancado na guarita, olhando pelas janelas, mas não vi mais nada. Quando amanheceu, saí para fazer uma última ronda antes de ir embora. E foi então que encontrei as pegadas. Eram pegadas enormes, maiores que qualquer pé humano, impressas na terra molhada ao redor dos jazigos onde eu tinha visto as luzes. Não tinham formato humano. Eram alongadas, com o que pareciam ser 5 dedos muito compridos, terminados em pontas afiadas. E o mais perturbador, as pegadas não levavam a lugar nenhum. Simplesmente apareciam ao redor dos túmulos e desapareciam, como se a criatura que as fez fosse capaz de se materializar e desmaterializar à vontade. Passei o resto da semana pesquisando sobre a história do cemitério e do povoado. Descobri que Pedra Branca tinha sido construída no local de um antigo aldeamento indígena e que havia lendas locais sobre uma entidade da mata que protegia os mortos e punia aqueles que perturbavam o descanso dos ancestrais. Na sexta-feira daquela semana, decidi confrontar o que quer que fosse aquilo. Levei uma câmera emprestada do meu primo, coloquei pilhas extras na lanterna e me preparei para uma longa vigília. Se alguma coisa aparecesse novamente, eu ia documentar. Meia-noite chegou e passou sem novidades. 1 da manhã também. Às 2h30, comecei a relaxar e pensar que talvez não fosse acontecer nada naquela noite. Foi quando escutei os passos. Eram pesados, lentos, deliberados. Vinham da direção da mata e se aproximavam do cemitério. Peguei a câmera e a lanterna e saí da guarita, tentando ignorar o medo que fazia meu coração bater tão forte que eu conseguia ouvir. Os passos pararam na borda do cemitério. Por alguns minutos, houve apenas silêncio. Depois, um som que nunca vou esquecer. Era como um lamento, um gemido profundo e melancólico que parecia carregar toda a tristeza do mundo. Durou quase 1 minuto inteiro, ecoando pela noite. Foi então que ela apareceu. A figura alta, impossível, caminhando entre os túmulos com aquela movimentação estranha, flutuante. Desta vez, consegui vê-la melhor. Era vagamente humana, mas alongada,
como se alguém tivesse esticado um corpo normal até proporções absurdas. Os braços eram compridos demais, chegavam quase ao chão, e onde deveria estar o rosto, havia realmente um vazio, uma escuridão que parecia absorver a própria luz ao redor. Levantei a câmera e comecei a filmar, mas quando olhei no visor, não havia nada. A câmera mostrava apenas os túmulos vazios, como se a figura não existisse. Mas ela estava ali, bem na minha frente, se movendo entre os jazigos, tocando as pedras dos túmulos com aquelas mãos alongadas. Então, ela se virou para mim. Mesmo sem rosto, eu sabia que estava me olhando. Começou a caminhar na minha direção, e com cada passo eu sentia um frio que ia além do físico. Era como se minha alma estivesse congelando. Quando ela estava a apenas alguns metros de distância, parou. Levantou um dos braços compridos e apontou para mim. Não havia ameaça no gesto, mas havia reconhecimento, como se estivesse me marcando, me registrando na sua memória. Depois, simplesmente se afastou, voltou a caminhar entre os túmulos e desapareceu na mata como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, pedi demissão. Disse para minha supervisora que tinha arranjado outro emprego, mais perto de casa. Ela ficou chateada, porque eu era um funcionário dedicado e responsável, mas aceitou minha decisão. 3 meses depois, soube pelo jornal local que tinham encontrado o meu substituto. Um rapaz de 22 anos, morto na guarita do cemitério. A causa da morte foi parada cardíaca, mas os médicos não conseguiram explicar por que um jovem saudável tinha sofrido um infarto sem nenhum histórico de problemas do coração. O cemitério São Francisco ficou sem vigia desde então. A prefeitura instalou mais câmeras e aumentou a iluminação, mas ninguém mais aceitou trabalhar lá durante a noite. Às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa. Se talvez eu deveria ter ficado, tentado entender o que aquela criatura queria. Mas depois lembro do frio que senti quando ela apontou para mim e sei que tomei a decisão correta. Se você chegou até aqui, é porque gosta de histórias que mexem com o inexplicável. Deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você teria coragem de passar uma noite sozinho naquele cemitério. Tenho mais relatos perturbadores chegando toda semana e garanto que vão te fazer repensar sobre o que realmente existe nas sombras do nosso mundo. Até a próxima, e lembre-se, nem todos os mortos descansam em paz. Relato 3. Meu avô sempre dizia que pescar era mais que um hobby, era uma forma de conversar com a natureza. Foi ele quem me ensinou tudo sobre anzóis, iscas e a paciência necessária para ser um bom pescador. Quando ele morreu, em 2018, herdei sua casa simples no povoado de Águas Claras e decidi me mudar para lá, deixar a correria da capital e viver uma vida mais tranquila à beira da famosa Lagoa Escura. A lagoa recebeu esse nome por causa da cor de suas águas. Mesmo durante o dia, com o sol forte, a água mantinha uma tonalidade escura, quase negra, que contrastava com a vegetação verde intensa ao redor. Diziam que era por causa da profundidade e do tipo de solo no fundo, mas eu sempre achei que havia algo mais misterioso naquela cor. A casa do meu avô ficava a apenas 50 metros da margem, conectada à lagoa por uma trilha estreita que ele mesmo havia aberto ao longo de décadas de pescaria. Era uma construção simples, de madeira e telhas de barro, com uma varanda ampla de onde dava para ver a lagoa através das árvores. Nos fundos havia um pequeno galpão onde ele guardava as varas de pescar, a canoa e todos os equipamentos. Durante os primeiros meses morando ali, estabeleci uma rotina que me trouxe mais paz do que qualquer terapia poderia ter dado. Acordava cedo, tomava um café forte, pegava meus equipamentos e passava as primeiras horas da manhã pescando na margem. A lagoa era generosa. Tucunarés, traíras, piaus e até alguns dourados que subiam do rio que alimentava a lagoa. Os moradores do povoado eram pessoas simples e acolhedoras. Dona Maria,
que morava na casa mais próxima da minha, sempre aparecia com um bolo ou uma marmita, dizendo que eu estava muito magro. Seu João, dono do pequeno mercado local, tornou-se um amigo próximo, sempre interessado em saber sobre minhas pescarias e disposto a trocar anzóis por peixes frescos. Era uma vida boa, exatamente o que eu precisava depois de anos trabalhando em escritório na cidade grande. Mas foi durante a estação seca, no final de julho, que as coisas começaram a mudar. A lagoa estava com um nível mais baixo e partes que normalmente ficavam submersas começaram a aparecer. Rochas que nunca tinha visto, troncos de árvores antigas e, no centro da lagoa, algo que chamou minha atenção. O que parecia ser o topo de uma construção antiga, como se houvesse algo submerso ali. Comentei com seu João sobre minha descoberta, e ele ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo nos produtos da prateleira sem me olhar nos olhos. "Melhor nem falar sobre isso, moço", disse finalmente. "Tem coisas que é melhor deixar no fundo, onde sempre estiveram." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele mudou de assunto rapidamente e não voltou a tocar no tema. Foi numa terça-feira à noite que decidi pescar até mais tarde. A lua estava cheia, iluminando a lagoa com uma luz prateada que tornava a água ainda mais misteriosa. Levei minha cadeira de alumínio, uma caixa térmica com cerveja e sanduíches, e me instalei no meu ponto favorito, uma pequena enseada protegida por 2 árvores grandes. O movimento dos peixes estava bom. Em 2 horas, havia pescado 3 tucunarés de bom tamanho e uma traíra que deu uma briga e tanto. Estava relaxado, curtindo o silêncio da noite e a brisa fresca que vinha da água, quando notei algo estranho. No centro da lagoa, onde eu tinha visto aquela construção submersa durante o dia, a água estava se movimentando de forma diferente. Era como se algo grande estivesse se mexendo lá embaixo, criando ondulações na superfície. A princípio pensei que fosse um cardume de peixes grandes, talvez dourados em busca de alimento, mas então vi a luz. Era uma luz azulada, fraca, que brilhava embaixo da água. Piscava de forma irregular, como um pisca-pisca defeituoso. Nunca tinha visto nada parecido. Peixes bioluminescentes não existiam naquela região, e certamente não havia energia elétrica no fundo da lagoa. Se você está gostando desta história, deixa um like e se inscreve no canal, porque tenho muito mais mistérios aquáticos para contar. A luz ficou piscando por quase 15 minutos. Às vezes, ficava mais forte. Às vezes, quase desaparecia, mas sempre naquele mesmo tom azulado, sobrenatural. Eu estava tão hipnotizado observando o fenômeno que quase deixei passar despercebida a aproximação. Algo estava subindo das profundezas da lagoa. Consegui ver pela perturbação na água ondas concêntricas que se formavam e vinham na direção da margem onde eu estava. Fosse o que fosse, era grande, muito grande. Peguei minha lanterna e apontei para a água. O feixe de luz penetrou alguns centímetros na água escura, mas não consegui ver nada definido. Apenas sombras que se moviam, uma massa escura que parecia ter vida própria. Foi então que ouvi a respiração. Era como o som de alguém emergindo da água após muito tempo submerso, mas amplificado, como se viesse de pulmões enormes. Um som profundo, úmido, que ecoou pela lagoa toda. Depois, silêncio novamente. Minha primeira reação foi pegar meus equipamentos e voltar para casa. Cada instinto de sobrevivência que eu tinha estava gritando para eu sair dali imediatamente. Mas havia algo na situação que me deixou paralisado. Uma curiosidade mórbida, talvez, ou simplesmente o choque de estar vivendo algo que desafiava toda a lógica. A coisa, seja lá o que era, começou a se aproximar da margem. Consegui acompanhar seu movimento pela perturbação na superfície da água. Não vinha diretamente para onde eu estava, mas para um ponto uns 50 metros à minha direita, onde havia uma pequena praia de areia. Levantei da cadeira devagar, tentando não fazer barulho, e me movi entre as árvores para ter uma visão melhor.
Quando cheguei ao ponto onde conseguia ver a pequena praia, quase deixei a lanterna cair das mãos. Algo estava emergindo da água. Era alto, muito alto, com pelo menos 3 metros de altura. A forma era vagamente humana, mas totalmente desproporcional. O tronco era largo e musculoso, os braços compridos demais, e a cabeça... A cabeça era grande, alongada, como se fosse um crânio humano esticado até ficar irreconhecível. A criatura saiu completamente da água e ficou parada na pequena praia por alguns minutos. Estava de costas para mim, então não consegui ver o rosto, mas pude observar que sua pele, se é que aquilo era pele, brilhava levemente na luz da lua, como se fosse molhada ou coberta por algum tipo de muco. Então ela se virou. Não tinha rosto, pelo menos não um rosto como qualquer ser vivo deveria ter. Onde deveriam estar os olhos, havia 2 depressões profundas que pareciam buracos negros. No lugar da boca, uma abertura horizontal que se estendia quase de uma orelha à outra, revelando algo que brilhava lá dentro. Talvez dentes, talvez algo pior. Mas o mais perturbador era que, apesar de não ter olhos visíveis, eu sabia que ela estava me vendo. Havia uma inteligência ali, uma consciência que me observava com a mesma curiosidade que eu a observava. Ficamos assim por muito tempo. Eu escondido entre as árvores, ela parada na praia, numa espécie de confronto silencioso. Minha respiração era tão alta que tinha certeza de que ela podia me ouvir, mas não me atrevia a me mover. Então, ela fez algo que transformou meu medo em terror absoluto. Começou a caminhar na minha direção. Não era um movimento apressado ou agressivo. Era deliberado, como se soubesse exatamente onde eu estava e não tivesse pressa para chegar até mim. Comecei a recuar entre as árvores, tentando não fazer barulho, mas a cada passo que eu dava para trás, ela dava 2 na minha direção. Seus pés, se é que aquilo eram pés, faziam um som molhado e viscoso a cada passo na areia, como se estivesse deixando uma trilha de limo. Quando percebi que não conseguiria chegar à trilha que levava à minha casa sem ser alcançado, tomei uma decisão desesperada. Liguei a lanterna na potência máxima e apontei diretamente para aquela coisa. A reação foi imediata. A criatura parou instantaneamente, levou as mãos, ou garras, ao rosto e emitiu um som que nunca vou conseguir descrever adequadamente. Era como um grito, mas subaquático, abafado, carregado de uma dor que parecia vir de muito fundo. O som ecoou pela lagoa toda, fazendo os pássaros noturnos gritarem de volta das árvores. Aproveitei a confusão e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, tropeçando em raízes, sendo chicoteado por galhos, mas sem parar até chegar à minha casa. Tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e passei o resto da noite sentado na sala, com a lanterna na mão, ouvindo qualquer ruído que viesse de fora. Na manhã seguinte, voltei à lagoa para pegar meus equipamentos de pesca que havia abandonado na fuga. Tudo estava lá, intocado, como se nada tivesse acontecido. Mas na pequena praia, onde a criatura havia saído da água, encontrei algo que confirmou que eu não havia sonhado ou alucinado. Pegadas. Não eram humanas, mas também não eram de nenhum animal que eu conhecia. Eram grandes, com formato oval, e tinham 5 marcas que pareciam dedos, mas eram longas demais, com pontas que sugeriam garras afiadas. E o mais perturbador, as pegadas estavam úmidas, como se tivessem sido feitas há poucos minutos, mesmo com o sol forte da manhã. Segui as pegadas. Elas saíam da água, caminhavam pela praia, entravam na mata exatamente na direção onde eu estava escondido, davam algumas voltas entre as árvores e depois voltavam diretamente para a lagoa, desaparecendo na água. Passei os próximos dias pesquisando sobre a história da lagoa e do povoado. Descobri que o local havia sido um antigo aldeamento indígena e que existe uma lenda sobre um guardião das águas profundas que protegia um tesouro sagrado submerso.
Segundo a lenda, o guardião só aparecia quando alguém perturbava as águas em horários sagrados, especialmente durante a lua cheia. Também descobri que durante a construção da represa que formou a lagoa atual nos anos 1960, uma pequena aldeia tinha sido inundada. As famílias foram realocadas, mas alguns se recusaram a sair, preferindo ficar com seus ancestrais enterrados no cemitério local. A aldeia, junto com o cemitério, estava agora no fundo da Lagoa Escura. Isso explicava a construção que eu havia visto quando o nível da água baixou. Não era uma construção qualquer. Era o topo da antiga igreja da aldeia submersa. Essa revelação me deixou ainda mais perturbado. Será que aquela criatura tinha alguma conexão com os mortos que descansavam no fundo da lagoa? Seria ela realmente um guardião, como dizia a lenda, ou algo que havia sido despertado quando inundaram o cemitério? Durante as próximas semanas, evitei pescar à noite. Limitava minhas atividades na lagoa ao período da manhã e início da tarde, sempre voltando para casa antes do pôr do sol. Mas mesmo assim, comecei a notar coisas estranhas. Peixes mortos apareciam na margem com ferimentos que não pareciam ter sido causados por outros peixes ou por redes. Eram cortes limpos, profundos, como se tivessem sido feitos por lâminas muito afiadas, e sempre apareciam no mesmo local, a pequena praia onde eu havia visto a criatura emergir. Também comecei a ouvir sons estranhos vindos da lagoa durante a noite. Mesmo de dentro de casa, com as janelas fechadas, conseguia ouvir algo que parecia cantos ou lamentos, vindos da direção da água. Era um som melancólico, quase hipnótico, que me fazia querer sair de casa e caminhar até a lagoa, apesar do medo. Foi seu João quem me contou a verdade completa. Numa tarde de domingo, depois de algumas cervejas no bar improvado na frente de seu mercado, ele finalmente se abriu sobre os segredos da Lagoa Escura. Meu avô era um dos índios que morava na aldeia antes dela ser inundada. Ele disse, olhando fixamente para a mesa. Ele sempre dizia que havia algo nas águas, algo antigo, que protegia os espíritos dos ancestrais. Quando eles construíram a represa e inundaram o cemitério, meu avô disse que estavam cometendo um erro terrível. Que tipo de erro? Perguntei. Ele dizia que o guardião das águas ia despertar e que não ia descansar até que os mortos fossem tratados com o respeito que mereciam. Algumas pessoas riram dele, disseram que eram superstições de velho. Mas nos primeiros anos depois da inundação, 3 pessoas desapareceram na lagoa. Bons nadadores, conhecedores da região, simplesmente sumiram. Seu João tomou mais um gole de cerveja antes de continuar. Depois disso, estabeleceu-se uma regra não escrita no povoado. Ninguém pesca na lagoa depois do pôr do sol, especialmente durante a lua cheia. E quem pesca durante o dia sempre deixa uma oferenda na margem. Frutas, flores, às vezes um peixe pequeno. É uma forma de mostrar respeito. Perguntei por que ele não tinha me contado isso antes, e ele suspirou fundo. Porque você é gente da cidade, moço. Vocês não acreditam nessas coisas. Acham que é folclore, superstição. Pensei que você fosse descobrir sozinho que era melhor pescar só de dia, sem precisar saber o porquê. Naquela noite, decidi fazer um teste. Preparei uma oferenda como seu João havia sugerido. Algumas frutas, flores que colhi no quintal e um pequeno tucunaré que havia pescado de manhã. Caminhei até a pequena praia, deixei tudo arrumado numa folha de bananeira e voltei para casa. Na manhã seguinte, a oferenda havia desaparecido. Não havia sinais de que animais tivessem pego. Não havia restos ou cascas de frutas espalhadas. Tudo tinha simplesmente sumido, como se tivesse sido cuidadosamente coletado. A partir desse dia, sempre que ia pescar, levava uma pequena oferenda. E nunca mais vi a criatura da lagoa. Os sons noturnos continuaram, mas pareciam menos melancólicos, quase agradecidos. Morei mais 2 anos na casa do meu avô.
Foram anos de pescarias tranquilas, sempre respeitando os horários e as tradições locais. Aprendi que nem tudo no mundo pode ser explicado pela lógica e que algumas vezes é melhor aceitar os mistérios do que tentar desvendá-los. Quando decidi voltar para a cidade, por motivos familiares, vendi a casa para uma família local que conhecia e respeitava as tradições da lagoa. Antes de partir, fiz uma última oferenda, maior que todas as outras. Deixei frutas, flores e o maior tucunaré que já havia pescado naquela lagoa. Na manhã seguinte, quando fui buscar minhas últimas coisas, encontrei algo na pequena praia que nunca vou esquecer. Havia uma pedra lisa e redonda que não estava lá no dia anterior, e gravada nela, com uma precisão impossível para ferramentas humanas, havia um desenho. Um peixe estilizado, parecido com os desenhos indígenas que eu tinha visto em livros sobre a cultura local. Guardo essa pedra até hoje na minha casa na cidade. É minha lembrança da Lagoa Escura. E também meu lembrete de que o mundo é muito mais misterioso e sagrado do que conseguimos compreender. Se você ficou intrigado com esta história, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tenho muitas outras experiências com o sobrenatural para compartilhar. Deixa nos comentários se você acredita em guardiões da natureza e se já teve alguma experiência parecida. Até a próxima. E lembrem-se, nem tudo que mora na água é apenas peixe. Relato 4. Trabalho como entregador há quase 8 anos. Comecei com moto, depois consegui comprar uma van pequena e hoje faço entregas para várias empresas da região metropolitana. É um trabalho honesto, que me permite conhecer lugares diferentes e ter uma certa liberdade de horários. Já entreguei em mansões luxuosas, favelas, sítios afastados, prédios comerciais, enfim, todo tipo de lugar que vocês possam imaginar. Mas nunca em todos esses anos havia feito uma entrega que me deixasse tão perturbado quanto aquela de uma terça-feira de setembro de 2022. Era uma encomenda simples, uma caixa de remédios veterinários que deveria ser entregue no sítio do Eucalipto, localizado no povoado de Mata Funda, a cerca de 40 quilômetros da cidade onde eu morava. O pedido tinha chegado através da farmácia veterinária, onde eu sempre pegava esse tipo de encomenda. Dona Carmen, a proprietária, me passou o endereço e o telefone do cliente, um tal de Senhor Augusto, que havia ligado pedindo urgência na entrega porque tinha animais doentes no sítio. É meio longe, Roberto, Dona Carmen havia dito, mas ele disse que paga bem pela entrega, R$ 50 a mais do que o normal. R$ 50 extras não era pouca coisa, então aceitei sem pensar muito. Peguei a caixa, que era pesada, mas não muito grande, e saí rumo ao sítio do Eucalipto no meio da tarde, calculando chegar lá por volta das 5 horas. A viagem correu normal até eu sair da rodovia principal e entrar na estrada de terra que levava ao povoado. Era uma estrada bem conservada, cercada por plantações de milho e algumas fazendas de gado. O povoado de Mata Funda era pequeno, talvez umas 50 casas no total, mas tinha uma praça central com igreja e até um posto de saúde. Parei no posto de gasolina local para perguntar sobre o sítio do Eucalipto. O frentista, um rapaz novo de uns 20 anos, ficou com uma expressão estranha quando mencionei o nome. Sítio do Eucalipto? Repetiu, coçando a cabeça. Cara, faz tempo que não escuto esse nome. Fica uns 15 quilômetros daqui, seguindo a estrada da mata. Mas você tem certeza que é lá mesmo? Perguntei por que a pergunta, e ele hesitou antes de responder. É que esse sítio está abandonado há uns 5 anos, desde que o dono morreu. Ninguém mora mais lá. Deve ser engano no endereço. Mostrei a ele o papel com o endereço que Dona Carmen tinha me dado, e ele confirmou que era realmente o caminho para o sítio do Eucalipto. Mas insistiu que o lugar estava vazio, tomado pelo mato. Liguei para o número que o cliente havia deixado, mas caiu direto na caixa postal. Tentei ligar para Dona Carmen, mas o telefone dela também não atendia. Como já tinha saído da cidade e estava sendo bem pago pela entrega, decidi continuar e ver o que encontrava.
No pior dos casos, voltaria com a encomenda e explicaria a situação no dia seguinte. A estrada que levava ao sítio era bem mais precária que a principal. Era uma trilha de terra batida, cheia de buracos, que serpentrava através de uma mata densa. A van balançava tanto que tive que diminuir a velocidade para quase 20 quilômetros por hora. Conforme me aprofundava na mata, a vegetação ficava mais fechada. Eram eucaliptos enormes, plantados em fileiras organizadas, mas já invadidos por outras plantas que cresciam no subbosque. A luz do sol mal conseguia penetrar através da copa das árvores, criando um ambiente de penumbra permanente, mesmo sendo ainda tarde da manhã. Depois de quase meia hora naquela trilha sofrível, finalmente avistei uma porteira de madeira com uma placa desbotada, onde ainda dava para ler Sítio do Eucalipto. A porteira estava aberta, pendurada por apenas uma dobradiça, balançando levemente com o vento. Entrei no sítio e imediatamente percebi que o frentista do posto tinha razão. O lugar estava claramente abandonado há anos. A estrada interna era mais mato do que terra, com arbustos crescendo no meio do caminho. As cercas estavam caídas em vários pontos e não havia sinais de animais ou atividade humana recente. A casa principal ficava no topo de uma pequena colina, cercada por eucaliptos ainda maiores que os da estrada. Era uma construção antiga, de alvenaria, com um telhado de telhas coloniais que estava parcialmente desmoronado. As janelas estavam fechadas com tábuas pregadas e a pintura das paredes, que um dia deve ter sido branca, estava descascada e manchada pela umidade. Estacionei a van em frente à casa e desci para dar uma olhada. Havia outras construções espalhadas pela propriedade. Um celeiro que estava quase caindo, alguns currais vazios e uma construção menor que parecia ter sido uma casa de caseiro. Caminhei até a porta principal da casa e bati, sabendo que provavelmente não haveria resposta. E realmente não houve. Tentei gritar: "Oi, tem alguém aí? Entrega!" Mas minha voz ecoou vazia pela propriedade abandonada. Foi então que percebi algo estranho. Embora a casa estivesse obviamente abandonada há anos, havia sinais de atividade recente ao redor. Pegadas na terra molhada que pareciam ser de botas, bitucas de cigarro que não estavam velhas ou desbotadas, e uma trilha que havia sido claramente usada recentemente, ligando a casa principal ao celeiro. Se você está gostando desta história, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais relatos misteriosos como este. Decidi seguir a trilha até o celeiro para ver se encontrava alguém. Conforme me aproximava da construção, comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Era um odor orgânico, pesado, como carne em decomposição misturada com algo químico que não consegui identificar. O cheiro ficou mais forte quando cheguei à porta do celeiro. Era uma porta grande, de madeira, fechada com uma corrente e um cadeado que parecia novo, bem diferente do resto da propriedade abandonada. Havia frestas entre as tábuas da parede e consegui espiar através de uma delas. O que vi lá dentro me deixou completamente confuso. O celeiro, ao contrário do resto da propriedade, estava em atividade. Havia várias gaiolas grandes dispostas pelo espaço, e dentro das gaiolas, animais. Mas não eram animais domésticos comuns. Eram criaturas que eu nunca tinha visto antes. Algumas pareciam ser uma mistura de cachorro com algo selvagem, com pelos compridos e escuros, focinho alongado e dentes que eram grandes demais para a boca. Outras eram parecidas com gatos, mas do tamanho de onças, com olhos que brilhavam mesmo na pouca luz que entrava no celeiro. E havia uma gaiola maior no fundo que estava coberta com uma lona. Mas eu podia ver que havia algo se movendo lá dentro. Algo grande que ocasionalmente batia contra as grades, fazendo um barulho metálico que ecoava pelo celeiro. Nesse momento, escutei passos atrás de mim. Me virei rapidamente e vi um homem se aproximando. Era alto, magro, com cabelos grisalhos e roupas que pareciam adequadas para trabalho rural,
mas estavam surpreendentemente limpas para alguém que supostamente cuidava de animais. Você deve ser o entregador, disse ele com uma voz calma, mas que tinha algo de unsettling. Senhor Augusto, muito prazer. Expliquei que havia trazido os remédios veterinários que ele havia encomendado, mas que havia ficado confuso porque todos no povoado disseram que o sítio estava abandonado. Ele deu um sorriso que não chegou aos olhos. As pessoas gostam de falar, né? É verdade que ficou fechado por um tempo, mas retomei as atividades recentemente. Trabalho com animais especiais, para pessoas especiais. Perguntei se ele poderia assinar o recibo da entrega, porque eu precisava voltar antes de escurecer. Ele concordou e me acompanhou até a van, onde peguei a caixa de remédios e o papel de entrega. Enquanto ele assinava, notei que suas mãos tinham cicatrizes estranhas, como se tivesse sido mordido ou arranhado várias vezes. E havia sangue seco sob as unhas, como se ele tivesse estado mexendo com carne crua recentemente. Esses remédios são para que tipo de animais? Perguntei, tentando puxar conversa. Para todos os tipos, respondeu vagamente. Você não gostaria de ver minha criação? Tenho alguns espécimes muito raros. Alguma coisa na forma como ele fez o convite me deu arrepios. Havia uma intensidade no olhar dele, uma expectativa, como se estivesse muito ansioso para me mostrar o que tinha no celeiro. Inventei uma desculpa sobre ter outras entregas para fazer e comecei a me dirigir para a van. Foi então que escutei o som. Vinha do celeiro coberto pela lona. Era um rugido, mas não como qualquer rugido de animal que eu já havia escutado. Era profundo, gutural e tinha algo de quase humano, como se fosse um rugido que tentava formar palavras. Senhor Augusto notou minha reação e seu sorriso ficou ainda mais estranho. Esse aí é meu prêmio maior, disse, olhando na direção do celeiro. Levei anos para conseguir domesticar. Ainda não está totalmente pronto, mas em breve vai estar. Pronto para quê? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber a resposta. Para trabalhar, respondeu simplesmente. Há pessoas dispostas a pagar muito bem por trabalhadores que não fazem perguntas, que não precisam de salário, que não se cansam. Você entende. Não entendi coisa nenhuma e, francamente, não queria entender. Entrei na van rapidamente, agradeci pela entrega e comecei a dar a ré para sair dali o mais rápido possível. Pelo retrovisor, vi Senhor Augusto ficar parado no meio da trilha, me observando até eu desaparecer entre as árvores. Mesmo depois de perder ele de vista, ainda podia sentir aquele olhar fixo em mim. A volta foi ainda mais demorada, porque estava começando a escurecer e eu tinha que dirigir devagar naquela trilha precária. Mas conforme me aproximava da estrada principal, comecei a me sentir mais aliviado. Seja lá o que Sr. Augusto estava fazendo naquele sítio, pelo menos eu havia cumprido minha parte e podia ir embora. Foi quando cheguei à porteira de entrada do sítio que percebi que não estava sozinho na estrada. Havia alguém ou algo caminhando na trilha atrás de mim. Consegui ver pelos faróis traseiros da van. Era uma figura alta, que caminhava de forma estranha, meio curvada, como se tivesse dificuldade para andar ereto. Acelerei o máximo que pude naquela trilha, mas quando olhei novamente no retrovisor, a figura não estava mais lá. Tinha simplesmente desaparecido. Só consegui relaxar completamente quando cheguei à estrada asfaltada e vi as luzes do povoado à distância. Parei no posto de gasolina para abastecer e comentei com o frentista sobre minha entrega. Então você realmente foi ao sítio do eucalipto? Ele perguntou com os olhos arregalados. E tinha alguém lá? Confirmei que sim e contei sobre Sr. Augusto e sua criação de animais exóticos. O rapaz ficou em silêncio por um longo tempo, depois balançou a cabeça. Cara, isso é muito estranho. O dono daquele sítio morreu há 5 anos. Augusto Mendes. Teve um acidente com os animais que criava. Dizem que ele estava tentando fazer cruzamentos ilegais, misturar espécies diferentes, essas coisas.
Um dia encontraram ele morto no celeiro, todo despedaçado. Senti um frio na espinha. Você tem certeza disso? Absoluta. Meu pai era da Polícia Civil quando aconteceu. Ele participou da investigação. Os animais também tinham desaparecido. Nunca encontraram o que tinha matado o Augusto. Naquela noite, quando cheguei em casa, pesquisei na internet sobre Augusto Mendes e o sítio do Eucalipto. Encontrei uma matéria de jornal de 2017 que confirmava a versão do frentista. Augusto Mendes, de 52 anos, havia sido encontrado morto em sua propriedade rural. A matéria mencionava que ele era suspeito de criar animais híbridos ilegalmente e que a investigação foi prejudicada pelo desaparecimento de todas as criaturas que estavam no local. Havia também uma foto de Augusto Mendes na matéria. Era exatamente o homem que havia assinado meu recibo de entrega. Durante as próximas semanas, tentei não pensar muito no assunto. Convenci a mim mesmo de que devia ter havido algum engano, que talvez fosse um parente do falecido Augusto que havia retomado as atividades no sítio. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo profundamente errado com toda aquela situação. Um mês depois, Dona Carmen me ligou dizendo que havia recebido uma reclamação sobre a entrega que fiz no sítio do Eucalipto. Segundo ela, alguém tinha ligado dizendo que os remédios estavam vencidos e pedindo reembolso. Mas isso é impossível, Roberto, disse ela. Aqueles remédios estavam dentro do prazo de validade. Eu mesma verifiquei antes de você sair. Perguntei se ela tinha o número de telefone de quem havia feito a reclamação e ela me passou. Era o mesmo número que eu tinha tentado ligar no dia da entrega. Dessa vez, alguém atendeu. Alô? A voz era a mesma de Sr. Augusto, mas parecia estar vindo de muito longe, como se fosse uma ligação internacional com má qualidade. Aqui é Roberto, da entrega dos remédios, disse eu. Recebi a informação sobre a reclamação dos produtos vencidos. Houve uma longa pausa, depois uma risada baixa. Os remédios estavam perfeitos, Roberto. A reclamação foi apenas uma desculpa para falar com você novamente. Para quê? Para agradecer. Fazia muito tempo que eu não recebia uma visita. E para perguntar, você não gostaria de voltar? Tenho alguns projetos novos que talvez te interessem. Pago muito bem. Desliguei o telefone imediatamente e bloqueei o número. 2 dias depois, havia uma van estacionada na frente da minha casa quando voltei do trabalho. Era velha, enferrujada e tinha vidros escuros que não permitiam ver quem estava dentro. Ficou ali por quase 2 horas, apenas parada, até que eu liguei para a polícia. Quando a viatura chegou, a van já tinha ido embora. Isso aconteceu mais 3 vezes nas semanas seguintes. Sempre a mesma van, sempre parando em frente à minha casa, sempre indo embora antes que a polícia chegasse. Na 4ª vez, consegui anotar a placa, mas quando tentei verificar, descobri que ela era de um veículo que havia sido dado como perda total em um acidente há mais de 10 anos. Eventualmente, as aparições da van misteriosa pararam. Mas eu mudei meus hábitos completamente. Não aceito mais entregas em sítios isolados, especialmente se forem lugares que não conheço. E toda vez que preciso viajar para cidades do interior, evito passar pela região de Mata Funda. Às vezes, me pergunto se realmente vi o que penso que vi, ou se foi apenas minha imaginação pregando peças. Mas então, lembro do cheiro no celeiro, dos rugidos que vinham da gaiola coberta e das cicatrizes nas mãos de um homem que deveria estar morto há 5 anos. Se essa história te deixou com aquele friozinho na barriga, você vai adorar os outros relatos que tenho aqui no canal. Se inscreve, deixa um like e conta nos comentários se você já passou por alguma situação estranha, fazendo entregas ou trabalhando em lugares isolados. Toda semana tem histórias novas que vão te fazer repensar sobre os mistérios que existem bem do nosso lado. Até a próxima e lembrem-se, nem todos os clientes são o que parecem ser.